Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre a colonoscopia, um exame fundamental para a prevenção, o acompanhamento de algumas doenças da parte final do intestino, do reto, do cólon. Vou te falar mais quais são os sinais que o seu corpo dá que você precisa fazer e como se preparar para esse exame. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, saúde de boa forma, você vai amar o canal. Aproveita e se inscreve, lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho de novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também e dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá. Eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, é o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar a falar mais sobre a colonoscopia. A colonoscopia é aquele exame em que a pessoa normalmente fica sedada, né, porque é um pouco desconfortável, e a pessoa precisa esvaziar o intestino, eu vou te explicar isso depois, e o médico introduz uma cânula com uma câmera para conseguir enxergar e tirar fotografia dessa parte final do intestino, para verificar se a pessoa tem alguma condição de saúde, algum pólipo, algum problema, e é um acompanhamento de possíveis condições também, enfim, né, para verificar qual é a melhor terapêutica necessária. Muitas pessoas querem saber mais quais são os sinais que o corpo dá, que você talvez precise fazer a colonoscopia. Eu separei alguns aqui bem interessantes, vamos começar. Primeira coisa, com certeza, que não é um sinal que o seu corpo dá, mas é importante já começar falando, que a idade acaba sendo uma questão muito importante. Normalmente as pessoas que já passaram dos 50 anos têm indicação para fazer colonoscopia, e aí o médico vai determinar de quantos em quantos anos você vai precisar repetir de acordo com os achados do exame. Por exemplo, pessoas que têm pólipos, às vezes podem precisar fazer com uma periodicidade menor, né, com uma distância menor entre exames, para verificar o acompanhamento de possíveis questões. E se você não tem nada, talvez ele amplie o tempo. Mas é super importante que você converse com o seu médico, porque, por exemplo, se você já tem um histórico familiar, talvez você precise começar a fazer esses exames antes dos 50 anos. Então, o mais importante é você sempre conversar com o médico, expor o seu histórico pessoal e familiar. E se você já tem mais de 50 anos, saiba que talvez você seja um bom candidato para fazer a colonoscopia. Lembra sempre que a colonoscopia pode ajudar a identificar possíveis pólipos e que retirando esses pólipos, a chance de você vir a ter problemas maiores diminui muito. O pólipo, nem todos os pólipos, mas alguns pólipos podem virar câncer de intestino. E quando você retira o pólipo, você normalmente reduz muito essa possibilidade, ou até mesmo anula, daquele pólipo específico, né? Então, lembra que isso é sempre muito importante. Tem um vídeo aqui no canal falando mais sobre os pólipos, como eles são, e vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Outras coisas importantes são os sintomas gastrointestinais, e é muito importante aí sim que você preste atenção nos sinais que o seu corpo dá. Se você tem algum tipo de sangramento gastrointestinal, principalmente dessa parte final, muito importante que você consiga conversar com o médico e de repente ele vai te indicar para fazer a colonoscopia. Outro parênteses importante é lembrar que esse vídeo aqui é meramente informativo, que a gente fala aqui dos sinais que o corpo dá, que talvez seja necessário, mas talvez você tenha outros sinais, que não são esses aqui, ou esses sinais estão relacionados a uma questão que você já sabe que tem, que não necessariamente vai indicar a realização do exame. Então lembra sempre que vir ao médico, né, conversar com ele, fazer o exame clínico, que sempre é soberano, e aí observar se é necessário ou não a colonoscopia no seu caso. Como eu estava falando, o sangramento acaba sendo um sinal muito grave, né, de que alguma coisa não está legal no nosso intestino. A gente tem dois tipos de sangramentos que podem acontecer. Um é o sangramento vivo, em que normalmente essa parte de onde está machucado e está sangrando é mais pro final do intestino. Então pode estar relacionado a hemorroida, pode estar relacionado com fissura anal, pode estar relacionado com pólipo que está sangrando, alguma outra questão inflamatória que aconteceria na parte de baixo do reto, mesmo do final. Os sangramentos mais pretos, que chama melena, né, quando as fezes estão realmente enegrecidas, marrom muito, muito escuro, estão relacionados com uma parte de sangramento mais lá para cima do intestino, em que o sangue coagulou, né, ele entrou em contato com enzimas e ele sai realmente mais escurecido. Se você vê qualquer tipo de mudança na coloração das fezes, principalmente vermelho vivo, bem importante que você fale com o seu médico, que você pode ser um candidato para colonoscopia. Outra coisa que é muito importante é você verificar como está a mudança no hábito intestinal. Por exemplo, você tinha um intestino bem regular, começou a ficar constipado. Você tinha um intestino mais solto, passou a ficar mais constipado. Você era constipado, passou a ter diarreias frequentes. Mudanças no seu hábito que realmente vem, né? As pessoas já sabem como o intestino funciona. Tem gente que é um reloginho, tem gente que fala, eu vou no banheiro dia sim, dia não. Se isso mudou pra você de uma forma, né, que o restante da alimentação não mudou, não tá condizendo com nenhuma grande mudança de hábito, também pode ser que seja um candidato à colonoscopia por conta disso. Uma coisa muito importante é que se você vem tendo dor abdominal persistente, principalmente no baixo ventre,
talvez esteja relacionado a algum problema intestinal e pode ser, junto com outras questões, um indicativo de que você precisa da colonoscopia. Normalmente o médico não vai pedir para você uma colonoscopia só por dor na barriga, mas se essa dor é muito forte, muito frequente, está relacionada com a alimentação, talvez seja também um indicativo que a colonoscopia pode ser necessária. Outra coisa que pode indicar a necessidade de uma colonoscopia é a perda de peso sem motivo aparente, principalmente quando ela vem acompanhada desses outros sintomas que eu falei. A gente sabe que o intestino é onde a gente absorve os nutrientes, né? Quando a gente come qualquer coisa, ela ainda está no meio externo, digamos assim, enquanto ela está passando pelo nosso tubo, né, do trato digestivo, que comporta o esôfago, o próprio estômago, que é um saco, né, onde a gente libera as enzimas e tritura um pouco o alimento, o próprio tubo, que é o intestino. Isso tudo ainda é meio externo, digamos assim, porque o alimento só vai estar disponível para você, o nutriente, quando ele entra na corrente sanguínea. E para isso ele tem que passar pelo intestino. Se o seu intestino está com algum problema de absorção, mesmo se alimentando, você não vai conseguir ganhar peso, manter o seu peso, porque você vai ficar desnutrido mesmo comendo. Então essa perda de peso sem motivo aparente pode estar relacionada a um problema intestinal e, junto com outros fatores, claro, né, pode indicar a necessidade de uma colonoscopia. Outro fato que também, junto com outros achados, pode indicar a necessidade da colonoscopia é a anemia. Como eu te falei, você pode ter um sangramento oculto ou não nas fezes, e com isso você consegue visualizar a anemia através da perda de sangue. Em alguns casos a anemia é bem profunda e aí com certeza pode ser mais um indicativo para colonoscopia. Claro que se você já tem algum tipo de doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, algum outro tipo de doença inflamatória intestinal que não seja essa que eu citei, mas outras, muitas vezes os médicos pedem colonoscopias com periodicidade que ele vai determinar que é melhor para você, para acompanhar como está a cicatrização, como está a inflamação do intestino. Eu tenho um vídeo aqui no canal também falando sobre doenças inflamatórias intestinais, inclusive sobre alimentação, e vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Então, a primeira coisa que você vai fazer para fazer a colonoscopia é ter um preparo prévio. A colonoscopia não é um exame que você pode chegar e o médico falar assim, vamos fazer aqui agora. A não ser que seja de urgência e tenha um preparo no hospital. Mas normalmente ele vai pedir um preparo para você antes. A primeira coisa é a dieta. Vai ter que ser uma dieta sem resíduo, porque você quer que o trânsito intestinal seja mais rápido, que você elimine aquelas fezes que estão paradas lá. Porque se o médico coloca a cânula com a câmera ali e tá cheio de fezes, ele não vai conseguir ver a parede do intestino, não vai conseguir visualizar um pólipo, então tem que estar o mais limpinho possível. Então essa dieta tem que ser sem resíduo, sem fibras, sem grãos, sem sementes, para que você consiga eliminar mais as fezes e deixar o intestino mais limpo. O médico também pode pedir uma limpeza intestinal, normalmente ele vai pedir, pode ser a base de laxantes que ele vai prescrever para você, a dose, a periodicidade, para você poder evacuar bastante mesmo e limpar o intestino. Em alguns casos eles fazem a lavagem intestinal lá na clínica, enfim, no hospital que você for fazer. Lembra sempre que lavagem intestinal pode ser perigosa, a gente não deve fazer em casa sem orientação médica. Tem até um vídeo aqui no canal falando mais sobre isso. Normalmente também você vai precisar de um jejum, né? Porque se você tinha limpado o intestino todo, você come, o alimento vai voltar a passar ali pelo intestino e pode ser que você tenha fezes ali no momento do exame. Pode ser de 6, 8 horas, mais tempo de jejum ou menos, o médico vai te indicar para o seu caso específico quanto tempo você tem que ficar sem comer. Normalmente o jejum é só de comida e aí você pode beber água e deve, né, para se hidratar. Importante também conversar com o seu médico sobre a medicação que você já faz uso, porque pode ser que ele modifique o horário, a dose, ou peça para você tomar antes ou antecipe, né, para não bater com o horário do exame. Então esse é outro ponto importante de conversar com o médico com relação à colonoscopia. Lembra que eu tenho aqui no canal uma playlist falando mais sobre digestão e intestino saudável, uma playlist de receitas laxantes caseiras. Eu quero saber mais como é que é a sua relação com a colonoscopia. Você já fez alguma vez? Vai precisar fazer? Você fez, ficou tudo bem? Achou alguma coisa? Tem que acompanhar? Me conta aí o que está acontecendo com você. Eu vou adorar ver seu comentário. Lembra de deixar curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.